sabendo ou não, para praticar o liberalismo, mais ou menos isso. Liberalismo, para mim, é uma pessoa livre. Cada um pode ter sua opção. É a pessoa ser livre ao tomar suas decisões. Liberalismo seria uma parte com relação à economia, a Karl Marx, ou a política, ou em relação a Liberalismo, acho que é tudo que está na liberdade, fazer o que você quiser, liberdade de expressão, poder viajar sem passaporte, sem visto. Pra mim é isso, mas o sistema capitalista não apoia o liberalismo. Eu acho que o liberalismo é uma forma do indivíduo se expressar de jeito livre, sem ninguém estar lhe empatando, tanto no modo político quanto no modo pessoal. O modo político, no meu entender, é pela democratização. O indivíduo, contanto que ele tenha um livre-arbítrio. O liberalismo é o indivíduo ter o direito de ir e vir, sem ter um empecilho no seu caminho, sem ter alguém dizendo o que ele tem que fazer, como ele deve se portar. Ele tem que ser ele mesmo diante de qualquer outra situação, ele tem que agir por ele, não pelo que os outros dizem ou pelo que os outros pensam. Ele tem que ser ele na sociedade, independente da opinião alheia. Liberalismo, para mim, seria a possibilidade das pessoas contratarem algumas mercadorias, transacionar relações sem tantas formalidades que a lei impõe. Quando você vai contratar com o exterior, vai vender sua mercadoria não só aqui, não só os pequenos produtores, mas os grandes produtores, quando vai contratar, a lei cria tantos obstáculos que acaba atrapalhando até o mercado se difundir. Então seria isso aí, o liberalismo seria a possibilidade de você contratar sem tanta formalidade, sem tanto obstáculo na lei. Quando se fala em liberalismo, vem logo na minha cabeça, né, que foi algo que a gente estudou lá no tempo do ensino médio, que liberalismo é uma corrente filosófica, apesar de a maioria das pessoas confundir liberalismo com libertinagem. Mas eu acredito que liberalismo é uma corrente filosófica que você segue as suas opiniões, seus conceitos, mas sem interferir nos conceitos dos outros, né? É aquela questão do livre-arbítrio. É uma doutrina que pega a sociedade política ou econômica. O liberalismo, para mim, defende algo que o Estado deve dar liberdade às pessoas. Todos os seres humanos estão livres da liberdade, ser sociáveis. Olá, gente. A minha opinião, liberalismo é algo onde se pode fazer, vamos dizer, intercâmbio entre países, onde pode ter as negociações, onde um país pode negociar com o outro, mais ou menos coisas assim é o que eu entendo, que eu tendo intercâmbio entre parceiros internacionais. Eu acho que liberalismo é um Estado laico, é um Estado que você pode tomar suas próprias decisões, sem, portanto, que não infringe a lei. Liberal, uma pessoa que pode fazer tudo. Pode fazer tudo, não fazer besteira, né? Mas você tem uma, vamos dizer assim, um poder de fazer o que quiser. Afinal, o que é liberalismo? O liberalismo é uma corrente que defende a liberdade econômica, política, individual e também a igualdade social entre todos os indivíduos. Afirma que é função do Estado garantir essas liberdades para todos os cidadãos. Afirma ainda que o indivíduo é autor da sua própria história, ou seja, o Estado ele só deve intervir para regular, para mediar as ações interpessoais. Uma outra característica muito importante do liberalismo, como diz João Pessoa, é a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, de fazer aquilo que você deseja fazer. Porém, o que você deseja fazer não pode infringir o direito do outro. É como diz o ditado popular, o meu direito termina quando o seu começa. Existe alguma relação entre o surgimento do liberalismo e a Revolução Francesa? Toda a relação que você pode imaginar, a Revolução Francesa foi um marco de passagem do Estado absoluto para o Estado liberal. Veja que antes, o privilégio do domínio era determinado por consanguinidade, era hereditário.
Depois da Revolução Francesa, esse privilégio passou a ser determinado pela quantidade de capital acumulado. Considero que a primeira fase da Revolução Francesa foi a mais importante para influenciar o surgimento do Estado liberal. Nessa fase, aconteceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que determinava a igualdade dos homens perante a lei, direito à propriedade privada e à liberdade religiosa. A segunda fase também tem seu marco. Foi a partir disso que as relações contratuais começaram a se solidificar. O rei, sob pressão da burguesia, que foi influenciada pelos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade, perde seu poder e a figura estatal começa a ser cada vez mais presente na vida dos indivíduos. Qual a diferença entre liberalismo econômico e liberalismo político? Ele é responsável em garantir aos indivíduos inseridos na sociedade seus direitos naturais, básicos, fundamentais para o seu convívio. Eles são o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa, o direito à vida, o direito à educação, enfim, para resumirmos, podemos dizer que é a parte do liberalismo que garante aos indivíduos os direitos civis. Enquanto que o liberalismo econômico, ele preocupa-se em limitar ao máximo as funções e a ação estatal dentro da sociedade, passando de Estado absoluto para um Estado subordinado a regras jurídicas, ou seja, as normas jurídicas criadas pelos próprios indivíduos. Então, dessa forma, o Estado deixa de ter poder absoluto para mandar totalmente na sociedade, passando agora o que a ser limitado. Liberdade pra dentro da cabeça. O liberalismo possui 3 pontos fundamentais que devem ser estudados e entendidos para compreender como ele abrangiu por toda a sociedade. O principal dele é que seu surgimento não é em 1789, com a Revolução Francesa. Ele surge muito antes disso, na Grécia Antiga, no período helenístico, com os pensadores Sócrates e Cícero, que se dedicaram a idealizar os primeiros passos para uma sociedade liberalista. Sendo que esse princípio, criado por eles, foi evoluindo até que conseguiu se culminar na Revolução Francesa. O segundo ponto muito importante é que, nessa época, seus grandes principais pensadores foram John Locke e Adam Smith, 2 britânicos que conseguiram condensar o pensamento liberal na sociedade, tornando o que é hoje que nós chamamos de neoliberalista. E o terceiro princípio muito importante é que, como eu já falado, o princípio liberal ele rege até hoje na sociedade, só que com o nome de quê? De neoliberalista. Isso porque no século XIX uma nova corrente derivou-se do pensamento liberalista. Essa corrente chamava-se o quê? Neoliberal. A corrente neoliberal ela foi responsável em manter todos os princípios que regem o liberalismo clássico, porém com um agravante. Ela limitava ainda mais a participação do Estado na sociedade, limitando a quase praticamente nada a sua participação, deixando total participação para os indivíduos que nela vivem e regem. Antes de mais nada, os 10 princípios básicos para o libertarismo. O primeiro deles é a liberdade. É o princípio básico fundamental, quase acima de todos eles, que diz que o indivíduo deve ser livre. Livre das amarras do Estado, livre das amarras de qualquer problema social, enfim, ele deve ser livre dentro da sociedade. O segundo princípio é o individualismo, que é o que diz que o indivíduo ele é importante e seus desejos e anseios devem ser atendidos, não apenas pensando no bem comum. Ele deve ser atendido, mesmo que o bem comum não seja atendido na sociedade. Por esse viés, podemos perceber o quão diferente é o liberalismo para o comunismo, que é o que preza primeiramente, acima de tudo, o bem comum, enquanto que o liberalismo dele não preza isso. O terceiro tem o ceticismo ao poder, que significa a descrença das pessoas ao poder estatal. Elas passam a querer o mais longe possível, podemos dizer assim, longe das intervenções sociais. O quarto é o império da lei, em que diz que os indivíduos devem sim participar das ações, das medidas tomadas pelo Estado, para que o Estado não faça
uma lei, alguma norma, enfim, uma coisa que só seja por seu próprio consentimento. Deve estar sendo aprovada, está no consentimento de todos da sociedade. Como prova disso, nós temos que a lei da igualdade, que ela defende a igualdade entre as pessoas, seja pelo sexo, pelo gênero, pela idade, raça, enfim, todas as formas que os indivíduos são iguais perante a lei. O quinto princípio é da sociedade civil, em que dentro da sociedade devem haver instituições sociais que promovam a mediação dos problemas e conflitos dentro da sociedade. Porque se forem deixados para o Estado resolver, tem muita burocracia e vai levar muito tempo para esses problemas serem resolvidos. Por isso devem existir essas associações sociais. Elas podem ser voluntárias, como família, uma associação que você faça parte, um clube, pode ser igreja também. Enfim, essas são voluntárias, ou seja, o que o indivíduo quer por si só, ele quer ser inserido, ele quer participar. E também servem as involuntárias, como a escola, trabalho e muitas outras. O que significa ser involuntário? Significa aquela associação que mesmo ele não querendo, mas ele é obrigado a ser inserido. Que realmente é o caso da escola, ele precisa ir à escola e o trabalho, né? Todo mundo precisa trabalhar. O outro princípio é o da ordem espontânea. A ordem espontânea deve partir dos próprios indivíduos. Eles veem o que é melhor para si e não está. O princípio da paz é o nono princípio defendido pelo liberalismo. É o princípio em que defende que uma nação ela deve viver em paz umas com as outras, evitando assim o conflito. Isso porque o estado de paz ela é gerada pelo capital, porque por meio desse estado pode-se obter. Esse estado é obtido pela livre movimentação de capital, de bens e de pessoas. Então, para que a paz reine entre as nações, é preciso que haja adesão mútua. Todas as nações entrem em consentimento para que uma não interfira nas leis mercantilistas das outras, da movimentação de pessoas, enfim. Por meio disso, é que se obtém o estado de paz, um estado fundamental para a harmonia social. E o 10º princípio do liberalismo, nós temos o princípio do governo limitado, que significa o quê? É a limitação máxima do governo, do Estado, que a gente tem explicado isso o vídeo inteiro, falando, e agora por fim chegou esse princípio, que é o governo limitado. Ou seja, a única participação estatal necessária na sociedade é para proteger e garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Tirando esses 3 fatores, o governo não deve intervir em mais nada, para que se possa haver uma sociedade feita pelos indivíduos e para os próprios indivíduos. Sendo assim, terminamos de explicar os 10 princípios básicos fundamentais. Por meio desses princípios é possível compreender tanto o movimento liberalista quanto o movimento neoliberalista e saber como esses princípios influenciam a sociedade, o motivo, tudo, toda a origem, na verdade, do liberalismo está inserido aqui.